Hoje vamos começar um programa especial falando sobre um tema muito importante: segurança pública. É de interesse seu? Hoje nós vamos tratar isso com um convidado extremamente importante, nosso querido Marco Aurélio Gritti. Marco Aurélio Gritti, tenente-coronel da Polícia Militar, consultor de segurança e advogado, mestrado de segurança pública pela Academia Barro Branco. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o funcionamento da estrutura organizacional da segurança pública em questão. Primeiro, tem um cenário mais abrangente. Segurança pública no Brasil é importante? Temos problemas de segurança pública? Quais são os problemas? A gente pode analisar. Sim, segurança pública é um assunto hoje de extrema importância, Marco, porque em todas as pesquisas, invariavelmente, segurança pública está dentro dos as cinco maiores preocupações hoje do cidadão. E por quê? Porque atinge diretamente a vida das pessoas, a vida social da cidade, então o comércio, o turismo, a educação, a saúde, todas essas áreas, esses temas, têm uma vinculação direta ou indireta com a sensação de segurança que o cidadão sente. Ou seja, ele vai sair de casa, ele vai frequentar o seu comércio, ele vai viajar, ele vai à escola, vai levar os filhos à escola, ele vai a um hospital. Se ele se sentir seguro, se ele se sentir que naquele deslocamento, ou naquele passeio, minimamente vai ter uma condição de frequentar os lugares sem ser incomodado ou sem ter a ordem pública violada. Entendi. Nós temos aqui, coronel, um dado importante do Instituto Data Senado. E tem um mapeamento aqui de dezembro de 2019, janeiro de 2021 e dezembro de 2022. Nós tivemos, nessa proporção, dentro da área de saúde, um pico, que foi a pandemia, e nós percebemos uma tendência de diminuição de 2019 para 2021, uma queda da importância da insegurança pública, ou seja, da percepção do cidadão em relação à segurança pública diminuiu, ou seja, ela se sentiu mais segura, e depois de janeiro de 2021 para dezembro de 2022, uma ligeira alta, ou seja, uma percepção de problemas na segurança pública nessa estatística. Existe algum fator, alguma causa que poderia estar relacionada a essa ligeira alta? Sim, existe. A pandemia, Marco, ela trouxe uma série de questões, né, não só na área de saúde, enfim, mas ela também teve a sua influência na segurança pública. Por quê? Porque a pandemia, em determinados momentos, requereu a restrição de movimento das pessoas, ou seja, uma das estratégias durante a pandemia, de estados, municípios, enfim, foi restringir a saída das pessoas das suas residências. Ou seja, nós tivemos momentos em que várias cidades ficaram praticamente paradas. Só os serviços essenciais atuaram. Essa ausência das pessoas na rua teve uma influência, teve reflexo na segurança pública. Por quê? Menos pessoas em circulação, menos dinheiro em circulação. O impacto nesse sentido foi positivo. Impactou na segurança pública. Por quê? Porque reduziu os índices. Essa redução de índices na pandemia, inclusive hoje, é levada em consideração quando nós conferimos ou quando nós comparamos índices. Os índices hoje de 2023, 2022, eles devem ser melhor comparados com 2019, antes da pandemia. Por quê? Porque o movimento das pessoas, o comércio, a educação, a saúde, a vida social das pessoas está muito mais próxima de 2019, 2022, 2023 do que basicamente 2020 e 2021, onde houve severas restrições de movimento das pessoas que impactou e reduziu, sem dúvida nenhuma, os índices de segurança. Certo. Em janeiro de 2021, praticamente já as coisas já estavam relativamente normalizadas, não no novo normal, né, que nós já conhecemos como novo normal. E mesmo assim, a tendência de queda, ou seja, uma percepção de mais segurança por parte da população, de acordo com esse estudo do Instituto, ela continuou nesse viés de queda. Então, talvez tenha alguma coisa adicional.
A gente vai falar sobre esse assunto depois, seria talvez uma próxima pergunta. Agora, dentro desse cenário, na sua opinião, sobre o seu ponto de vista, qual é o principal problema da segurança pública hoje no Brasil? Eu diria que são várias questões, são várias circunstâncias que influenciam na segurança pública, mas eu apontaria uma que influencia diretamente: a legislação penal. Nós temos uma legislação penal no Brasil extremamente permissiva ao criminoso. E quando eu digo permissiva, não é que ela não prevê punição, ela prevê. Mas para se chegar hoje do fato criminoso a uma efetiva punição, há uma distância muito grande. Esse distanciamento, esse período gasto causa insegurança no cidadão, causa uma sensação de impunidade. E quando há a punição, o criminoso ele fica pouco tempo preso. Quando fica? Porque a maioria dos crimes hoje, principalmente crimes patrimoniais, por exemplo, furto, raramente o autor fica preso, né? Ele vai ficar pouquíssimo tempo preso, quando muito, 1/6 da pena a que ele foi condenado. E ainda existe uma possível proposta, como foi feito nos Estados Unidos, de descriminalizar pequenos furtos. Me parece que é isso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Será que existe uma tendência disso acontecer no Brasil, nesse cenário atual? Qual a sua opinião? Algumas atualizações da legislação penal já vêm com essa tendência. Eu vou dar um exemplo aqui: o Acordo de Não Persecução Penal, que veio com o pacote anticrime de 2019. Ele prevê que crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos e não haja violência ou grave ameaça contra a pessoa, seja permitido ao criminoso, ao autor do crime, um acordo de não ser processado. Então, por exemplo, o furto simples. O furto simples é um crime que nós chamamos de menor potencial ofensivo. Então, esse criminoso que cometeu um furto simples, ele está sujeito a uma série de benefícios da lei, em que o último recurso é restrição de liberdade ou privação de liberdade. Ou seja, praticamente ele fica sem nenhum tipo de penalidade. Ele convive normalmente na sociedade, mas qual que é o detalhe que talvez crie um maior impacto nessa sensação de impunidade do cidadão? A reincidência. Porque ele cometeu um furto, mas ele pode cometer o segundo, o terceiro, o quarto, até que a liberdade dele seja restrita, ou seja de fato, a liberdade dele seja restrita por uma sanção criminal, por exemplo, uma sanção penal. Até lá, ele vem cometendo outros furtos, e isso é um problema também, que seria o segundo, né, que eu disse, que a primeira é a legislação. Nós temos uma questão em segurança pública muito que traz o reflexo da falta de assistência na área de educação, saúde, economia, que certamente você vai abordar lá na frente. São as influências das decisões políticas influenciando diretamente e refletem na segurança pública e na sensação de segurança do cidadão. Nós temos, né, uma legislação penal, como eu disse, né, muito benéfica ao criminoso. Nós temos a questão da reincidência ou do retrabalho das polícias. O que é o retrabalho? É fazer a prisão ou a condução de um indivíduo ao distrito policial que já tem 2, 3, 4, 5, 10 passagens policiais, e ele está convivendo no meio das pessoas, né, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, e ele cometendo crime. Então isso tudo alimenta uma sensação de impunidade no cidadão muito forte, que acaba desaguando certamente. Acaba construindo uma cultura favorável ao desenvolvimento desse tipo de atitude. Sem dúvida. Né? De impunidade. Sem dúvida. Quando na verdade a cultura que deveria estar sendo criada ou potencializada é a cultura de segurança, é fazer com que o cidadão se sinta efetivamente seguro. Quando é que nós vamos trabalhar em cima disso? Nós precisamos mudar isso. Não dá mais para conduzir dessa maneira. A gente precisa sensibilizar as pessoas e estarmos articulados para que a gente possa transformar o nosso meio. Um assunto importante: segurança pública é um dever do Estado? Sim, é um dever do Estado, né? Previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Tá. E como ela se configura? Isso em que esfera? Em todas as esferas? Como é que isso está escrito na nossa Constituição e como é que é a interpretação disso, para que a gente possa entender
as possíveis soluções para essa área em específica? Muito boa a sua pergunta. A estrutura de segurança pública ela está prevista na Constituição como um dever do Estado. Entretanto, a própria Constituição ela complementa essa frase. Ela diz dever do Estado, responsabilidade de todos. E quando ela traz responsabilidade de todos, aí são incluídos todos os outros entes da federação. Os municípios, o Distrito Federal, as instituições privadas, as associações, os conselhos de segurança. Então, quando a Constituição trouxe dever do Estado, ou seja, aquela estrutura principal de segurança pública, né, viatura, armamento, as pessoas, o equipamento, a comunicação, enfim, a tecnologia, essa estrutura, digamos, mais pesada, mais onerosa, digamos assim, sob o ponto de vista até financeiro, é do Estado. Mas as ações preventivas cabem a todos nós, como cidadãos, como pessoas da instituição, seja da iniciativa privada, da iniciativa pública. Então eu vou dar um exemplo aqui. Aquele cidadão que cuida bem lá da sua rua, né? A sua rua lá está iluminada, a árvore em frente à sua casa está bem podada, ele está contribuindo para a segurança pública, assim como o município que cuida de zeladoria, de defesa civil, cuida primeiro geral, da sua própria segurança, em contrapartida da sua contribuição para a segurança pública. Acaba refletindo em todos. Isso é extremamente importante. Agora, está claro e existe uma metodologia, uma divisão, uma isonomia nessa parte de gestão pública sobre o tema segurança pública em todo o Brasil, ou isso é diferenciado entre os estados e há diferenciações, por exemplo, entre municípios? A meu ver, o que ocorre é que quando houve a nossa Constituição de 1988, ela trouxe um capítulo inteiro sobre segurança pública, que até então não existia. E aí passou-se a discutir essas questões de segurança pública de forma mais pontual, porque antes não tinha especificamente um capítulo sobre segurança pública. A nossa Constituição de 88, ela trouxe desde o preâmbulo, ela traz no preâmbulo que o cidadão ele tem direito à segurança, né? Como um direito individual. É de fato o dever do Estado. Então, se ela traz no preâmbulo um direito do cidadão, um direito individual do cidadão, depois ela traz no artigo 6º da Constituição como direito social, segurança também direito social, e depois um capítulo inteiro no artigo 144, segurança pública, como dever do Estado e responsabilidade de todos. Então essa amplitude ela começou a ser, de certa forma, operacionalizada pelos estados e municípios. Mas com algumas, principalmente pelos municípios, os estados já estavam mais adaptados. Mas os municípios houve algumas pendências. Por quê? Porque não havia até então uma política nacional. A política nacional ela só veio em 2017, 2018. E na política nacional, aí sim, foram descritos lá todas as ações descritas, as funções de cada um, né? Da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, da sociedade civil, isso das já pessoas. Isso já está previamente estabelecido. Isso estabelecido numa política nacional de segurança pública. Houve um hiato, né, de 1988 até 2017, 2018. Talvez por esse motivo, pouco mais de 5 anos, escrita a Política Nacional de Segurança Pública, é que os municípios ainda estejam se adaptando, alguns talvez mais rapidamente ou mais efetivamente, né, do que outros. Tem alguma correlação ao número de habitantes, o tipo de estrutura necessária para a segurança pública em todas as esferas, municipal, estadual, federal? Como é que é feito esse tipo de divisão de responsabilidades e recursos humanos? A segurança pública ela não diferencia o município pelos habitantes. Não existe uma regra, não existe uma variável que classifica, por exemplo, uma cidade que tem em termos de mais habitantes. de 600 mil habitantes de uma cidade que tem 100 mil. Não, em termos de habitantes não. Na verdade, ela traz diretrizes gerais que os municípios podem aplicar de acordo ali com a sua característica peculiar. Mas há um detalhe interessante, né? Segurança pública requer investimento, muito investimento. E talvez pelo fato de que os municípios maiores tenham recursos financeiros talvez a mais do que os municípios menores, talvez essa questão possa ter alguma influência em relação ao gestor especificamente. Mas eu conheço municípios menores, por exemplo, ou médios, que têm
muito investimento na área de segurança pública, não só na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo como todo. Municípios de médio porte, de pequeno porte, já com a sua estrutura de segurança pública, de defesa civil, com base na Política Nacional de Segurança Pública, fazendo essa integração município e estado. E a participação da população nessas possíveis propostas de melhoria dentro das políticas públicas relacionadas à segurança pública? Como é feito isso na conjuntura atual, na estrutura atual montada? Como é que é desenvolvido isso? Essa parceria ela é fundamental, Marco. E na nossa região aqui, especificamente de Ribeirão Preto, nasceu uma doutrina muito interessante, que nós chamamos de doutrina de policiamento comunitário, ou seja, trazer as pessoas, a sociedade civil, para as discussões sobre segurança pública. De que forma? Pelos conselhos de segurança de bairros, que existiam há algum tempo e que hoje são efetivamente transformados em conselhos de segurança. Cada área de Ribeirão Preto ou da sua cidade, ele tem um conselho, talvez um conselho da área norte, um conselho da área sul, a denominação não importa, mas ele tem lá pessoas ligadas à sociedade civil, dos mais diversos segmentos, junto com as autoridades policiais, com o delegado titular do distrito responsável pela área, com o capitão comandante da companhia, para discutir o quê? Os problemas, as estratégias, os planos de ação. Isso, nós já trazemos, como eu disse, Ribeirão Preto é um embrião, mas no estado de São Paulo é muito fortalecido essa participação, essa integração. Existe uma estrutura no estado ligada à Secretaria de Segurança Pública para coordenar todos esses conselhos. Então, cada município tem os seus conselhos, pode ter um, de acordo com o tamanho do município, pode ter vários. E todos esses conselhos têm uma coordenação pelo Estado de São Paulo, num órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública, para fazer essa integração entre a comunidade e os seus anseios com as autoridades policiais. E isso é de conhecimento público? Porque, de maneira geral, assim, as pessoas se sentem, na sua grande maioria, pouco participativas, principalmente na sugestão de propostas possíveis em todas as áreas. A verdade é que o cidadão, muitas vezes, ele se sente esquecido, principalmente tratando-se em políticas públicas. Parece que não existe um canal de comunicação apropriado que faça essa interlocução das necessidades e expectativas do cidadão com relação à própria gestão pública como um todo. Primeiro, aquele assunto que nós discutimos. Tem que haver o interesse político de se fazer o desenvolvimento de melhorias, de possíveis propostas de políticas públicas. Agora, a sociedade, dentro do seu termômetro em si, ela se sente um pouco isolada do processo de participação. Na segurança pública isso não acontece? Então, é que segurança pública tem uma peculiaridade que talvez nós não encontramos nas outras áreas. O cidadão, a meu ver, ele conhece essa possibilidade de participação nas decisões de segurança pública. A participação ainda, ela digamos, menor do que esperávamos? Acredito que sim, poderia ter mais participação. Mas nós temos que levar em consideração, Marco, que segurança pública envolve crimes. E quando envolve crime, o cidadão ele tem o seu receio natural e razoável de talvez, por exemplo, de frequentar um conselho de segurança e apontar algum problema relacionado a crime que acontece na sua rua ou no seu bairro. Esse receio por parte do cidadão é razoável, existe e talvez seja um dos fatores que o impeça de ter essa participação mais efetiva. Mas particularmente em Ribeirão Preto, que é a cidade que eu conheço bem e conheço todos os conselhos da nossa cidade, a participação ela é muito boa das pessoas. Eu não diria que é uma participação boa no sentido talvez quantitativo, mas qualitativo no sentido de trazer as questões, de discutir as questões. Nós temos várias associações de bairros envolvidas nos conselhos, nós temos órgãos importantíssimos envolvidos nos conselhos. Eu vou citar aqui a Associação Comercial de Ribeirão Preto, Ordem dos Advogados do Brasil. Essa se segura aí que a gente vai conversar a respeito. Antes disso, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre os principais problemas da segurança pública. Agora vamos trazer um pouco mais sobre o espectro mais localizado. Vamos falar da nossa região, especificamente da nossa cidade, que é a mais representativa da região. O que é que nós temos dentro do mapeamento da segurança pública como os principais problemas
ou as principais causas desses problemas de segurança pública e, preferencialmente, se puder complementar, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso. Segurança pública municipal, eu entendo que ainda carece, isso em todos os municípios, ainda carece de pessoas ligadas à área com conhecimento nessa gestão. Provavelmente os gestores públicos, eles conhecem o assunto, o tema segurança pública, mas talvez não conheçam a fundo as circunstâncias que levam a essa gestão. Eu vou citar aqui exemplos. Nós temos cursos de pós-graduação muito importantes na área de gestão de cidades. Nós temos pós-graduação na área de gestão de cidades, nós temos cursos de gerentes de cidades. Não existe tema de segurança pública nesses cursos. Portanto, dentro da grade não existe. Dentro da grade não existe. Portanto, segurança pública, a meu ver, ele ainda é um tema conhecido em termos macro, mas aos olhos do gestor, ele não sabe o que fazer com isso, a não ser que ele traga um profissional da área. E como ele pode atuar nisso? Ele pode atuar em algumas frentes, por exemplo. Como é que o município pode atuar em segurança pública? Cuidando bem da sua cidade, zeladoria urbana, fiscalização de estabelecimentos, por exemplo, que fazem o comércio de peças usadas de veículos. Por quê? Porque se aquele veículo, aquele estabelecimento que faz o comércio de peças usadas de veículo estiver dentro da legalidade, essa legalidade exigida no comércio certamente vai reduzir os furtos e roubos de veículos naquela cidade. Sem dúvida. A participação da sociedade nesses projetos ela é extremamente importante. Nós temos um caso muito interessante em Ribeirão Preto, e eu queria comentar a respeito. Nós temos alguns dados aqui para colocar, comparativos, sobre a questão dos crimes patrimoniais, que me parece que é o principal problema que nós estamos vivendo, e a tendência me parece que é de alta. Muito se deve a problemas relacionados ao desenvolvimento econômico, entre outras áreas. Mas tratando desse especificamente, cidades como Ribeirão Preto, no mesmo porte, como que está o índice nesse aspecto e o que pode ser comparado com outras cidades que, porventura, tenham algum tipo de política desenvolvida com atuação na gestão municipal melhorada, com indicadores melhores? Existe algum caso? Existe. Tem até foi alvo de matérias recentes na mídia, um comparativo de Ribeirão Preto, por exemplo, com cidades do mesmo porte. E eu vou citar aqui exemplo São José dos Campos, que foi o exemplo citado na mídia. Mas também houve o comparativo com Sorocaba, São José do Rio Preto, enfim. Em algumas cidades citadas nessa matéria, e aí essa matéria trouxe índices criminais divulgados no site da Secretaria de Segurança Pública. Esses índices são públicos. Desde 2008, a Secretaria de Segurança Pública faz a divulgação desses índices, são fáceis, o acesso fácil. Mostrou que cidades que investiram em tecnologia, principalmente, elas conseguiram, pelo menos em curto ou médio prazo, reduzir os índices criminais, principalmente contra o patrimônio. Então, por exemplo, nós temos índices criminais de crimes contra o patrimônio em Ribeirão Preto e os índices criminais de crime contra o patrimônio em São José dos Campos. São José dos Campos está em torno de 30% menos que Ribeirão Preto. Por que isso? A política estadual de segurança pública ela é semelhante, tem praticamente a mesma estrutura. Qual é a diferença? Investimento em tecnologia. Municipal. Hoje, São José dos Campos é exemplo na área de investimento de tecnologias. É uma cidade em torno de 750 mil habitantes, com algo em 1.200 equipamentos instalados. Ou seja, são câmeras de monitoramento, que levam um conceito de segurança pública que nós chamamos hoje de cidade 360 graus. Ou seja, a área do município, que engloba a área rural, e praticamente a totalidade da área urbana, esse círculo, esse 360 graus em torno da cidade, monitorado por equipamentos em tempo real, capaz de fazer uma ação preventiva, porque tem um profissional lá de segurança pública de olho no que está acontecendo, e ele pode inibir o crime,
ou, se não foi possível inibir, fazer uma repressão imediata, dar uma resposta rápida ao cidadão na solução daquele crime. Além de utilizar essas imagens numa possível investigação, obviamente. Investigação, e você pode levar também essas imagens para uma série de outras formas de aplicação, por exemplo, na área de defesa civil, de catástrofes, de enchentes, de trânsito principalmente, enfim, é uma aplicação bastante variada que traz resultados, bons resultados. Comparativamente, nós participamos em 2008, acredito, no desenvolvimento de um projeto dentro da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, que é o projeto Olhos de Águia, que foi bem repercutido e nós conseguimos uma redução muito expressiva na criminalidade, principalmente nas regiões onde foram instaladas essas câmeras. Comparativamente, esse foi uma proposta e um projeto com participação de entidades representativas de classe, no caso a Associação Comercial e Industrial, e nós conseguimos mapear uma redução relativamente grande dessa variável. São José dos Campos, comparativamente com Ribeirão Preto, tem uma ideia estimativa de quantidade de câmeras disponíveis hoje em cada uma dessas cidades, que são similares em termos de número de habitantes? São José dos Campos tem algo em torno de 1.200 câmeras instaladas pelo poder público. E essas câmeras elas têm um software, que é um software chamado Detecta, desenvolvido pelo Estado de São Paulo, que permite uma integração também com equipamentos particulares, residenciais, de empresas, de shopping center, por exemplo, né? Desde que haja uma autorização de uso. Essa questão legal já está bastante superada, já é bem fácil de resolver. Então, nós temos de serviço público então, de 1.200 câmeras, mais algo em torno de 890 São José dos Campos. 800 ou 900 câmeras privadas, particulares, que podem integrar o sistema público. Em Ribeirão Preto, ainda é muito início do trabalho, né? Então, você citou o Olhos de Águia. O Olhos de Águia, inicialmente, ele atuou com cerca de 46 câmeras, 45, 46 câmeras. Hoje, esse número está em torno de 55 câmeras, algo perto disso, com a possibilidade de implantação de mais 40 ou 60 câmeras, algo em torno de 110 ao todo. Então nós estamos falando de um número próximo a 10% de São José dos Campos. Então é um trabalho muito inicial, mas de suma importância, porque como você disse, né, o trabalho feito pelo Olhos de Águia, que hoje recebe o nome de guardião da cidade, ele foi capaz de reduzir, no centro de Ribeirão Preto, por exemplo, nos anos entre 2011 e 2013, reduziu em 70% os crimes patrimoniais. E nesse período não houve sequer uma tentativa de homicídio no centro da cidade. Interessante. Olha só a importância então da execução. Agora a pergunta por que então não foi colocado como prioridade máxima a respeito do aumento do número de câmeras em Ribeirão Preto, por exemplo? Qual é o ponto? O que falta? Falta a percepção da população que segurança é um tema importante para se trabalhar? A população quer mais segurança? As entidades representativas de classe pedem mais segurança? Os indicadores de criminalidade, de furtos, de pequenos furtos, como foi esse que nós estamos discutindo, eles têm viés de alta? Ou seja, o que é que está faltando para que isso aconteça de fato, para que ele seja realizado? Segurança, ele é uma expectativa do cidadão, de todo cidadão, não há dúvida, não há dúvida disso. O que me parece é que uma série de circunstâncias que envolveram, né? Então, por exemplo, pode ser investimento, porque requer investimento, pode ser investimento. Pode ser conhecimento técnico na área, pode ser vontade política, pode ser uma série de circunstâncias que talvez aí façam com que essas decisões sejam tomadas de forma não tão célere quanto nós esperávamos, ou não estão sendo tomadas, né? Me parece que é um conjunto, porque a exigência do cidadão em termos de segurança, ela existe a todo momento, né? O cidadão quer segurança, o comerciante quer segurança, o pai de família, o trabalhador, né? Todos nós saímos de casa, das nossas residências, para ir para o trabalho, para ir para o colégio, seja lá para onde for,
esperando que nada nos aconteça. E hoje, por exemplo, nós temos aparelhos celulares que são a menina dos olhos dos criminosos, né? Porque o aparelho celular ele tem o seu valor em termos de aparelho, de equipamento, mas também tem o seu valor agregado, que são os aplicativos financeiros que estão disponíveis ao criminoso. Aproveite então, toda essa movimentação de pessoas, essa movimentação de dinheiro, nós tivemos o Natal, um período de Natal agora recente, um período de Carnaval, onde as pessoas saem de casa, vão viajar, vão frequentar outras cidades, elas querem segurança, elas querem se sentir seguras, elas querem deixar sua residência vazia e na volta não querem ver sua casa furtada, não quer ter o seu veículo furtado ou roubado. Isso é natural das pessoas. Agora cabe às autoridades fazer o quê? Fazer essa gestão e traçar, né, os planos de ação para fazer com que esses crimes não ocorram. Dentre os planos de ação, investimento em tecnologia, participação das pessoas em equipamento, em treinamento das pessoas. O que nós conseguimos mapear e o que geralmente acontece é que quando falha alguma coisa na gestão pública, principalmente na falta de atenção aos anseios ou nas expectativas que o cidadão e a população deseja, a população precisa chamar a atenção de alguma forma, ela precisa se comunicar. Há necessidade da opinião pública se manifestar através de algum meio para que isso seja realizado. Existem alguns movimentos na nossa cidade que abrem esse espaço para que essas pessoas sejam ouvidas, essas discussões sejam triadas, ou seja, sejam planificadas, cada uma dentro das suas respectivas áreas, como pessoas participativas, assim como você, que são técnicos relativamente preparados e voluntários para poder ouvir essa população e triar e classificar cada um desses temas para que essa possível proposta com participação popular ela seja encaminhada então às autoridades e à gestão pública para que a gente consiga uma resposta a respeito disso. Afinal de contas, se é dever do Estado, então o servidor público ele deve servir a população dessa forma. Qual é a sua opinião e o seu ponto de vista a respeito desse ponto que foi colocado? Fortalecer a integração entre as pessoas e os setores de segurança pública, porque essa integração, na verdade, vai fazer com que os gestores eles tenham toda uma forma de planejamento, se acerquem dos problemas que estão acontecendo, porque o cidadão ele quer a resolução do seu problema. E, em regra, o cidadão ele quer a resolução do seu problema pelo gestor municipal. Muitas vezes o cidadão ele não se lembra da questão da responsabilidade do Estado. Ele vai buscar no gestor municipal, seja no executivo, seja no legislativo, através dos vereadores, essa cobrança para que as questões de segurança pública sejam solucionadas. E aí a gente abre o que nós dissemos anteriormente. Conselhos de segurança, comissões municipais de segurança, que são muito importantes. As câmaras municipais têm as suas comissões, sejam permanentes ou sejam temporárias, de segurança pública para discutir com o cidadão, para buscar essas informações. Talvez o que falte hoje seja uma forma do cidadão ele chegar mais rápido a essa informação no serviço público. Primeiro ele ser ouvido, né? Primeiro ele ser ouvido, para a gente poder entender isso. Assim, se nós estamos percebendo que as políticas na prática elas não estão sendo desenvolvidas, ou seja, tem o dever do Estado, existe a necessidade e o desejo da população, e muitas vezes os projetos que são colocados são projetos que têm um foco totalmente diferente do que a expectativa da população é demonstrada através das manifestações populares, me parece que a resposta é outra ou não. Aí vai muito daquilo que nós trazemos como informação, né? Por isso que eu digo que o Conselho de Segurança dos bairros, ele é muito importante, né, em fazer com que essa troca de informações ela seja efetiva. Hoje existe, por exemplo, um projeto muito focado em bairros residenciais, que é o projeto de vizinhança solidária.
O que é o projeto de vizinhança solidária? São as pessoas daquela determinada rua, de determinado bairro, interligadas por um aplicativo no celular. E esse aplicativo tem também os gestores de segurança pública. E isso é iniciativa privada? É uma iniciativa da Polícia Militar que envolveu o cidadão. Mas e os recursos e investimentos? É mínimo, Marco. É aplicativo de celular. Então cria-se um grupo em determinada rua, em determinado bairro. Por que em determinada rua, em determinado bairro? Porque o cidadão que mora naquela rua, e nós estamos aqui falando de bairros residenciais. Isso acontece em Ribeirão Preto, por exemplo. Tem um exemplo fácil? City Ribeirão. Que é o melhor exemplo. City Ribeirão é o melhor exemplo, né? Redução em torno de 80% dos crimes patrimoniais. As pessoas se mobilizaram junto com os gestores de segurança pública por meio de um aplicativo de celular muito simples. Tem um grupo. Essa pessoa que mora em determinada rua, ela conhece como ninguém aquela rua. Ela sabe quem mora ali, sabe as pessoas que frequentam aquela rua, os horários, os veículos que estão ali. Quando ela vê alguma atitude suspeita ou na percepção dela algo está errado na rua, ela lança essa informação e aí eu digo, a rapidez dessa informação chegar no gestor de segurança pública. Ela lança essa informação no grupo. Esse grupo rapidamente tem um gestor que filtra essa informação e faz com que ela chegue no administrador de segurança pública da região, seja no comandante de companhia, seja no delegado de polícia. Que faz com que a viatura vá até o local verificar o que está acontecendo. Ou seja, uma resposta rápida do Estado a uma demanda do cidadão que vem reduzindo, como eu disse, os índices criminais. Que talvez seja um exemplo simples de baixo investimento que tem trazido resultados importantes nessa área de segurança. E me parece que o caminho, de fato, é a participação da sociedade, através dos seus representantes, das pessoas interessadas no bem comum. Isso é política, Como a gente consegue fazer duas coisas? Uma, a participação dessas pessoas, a mobilização delas e a coordenação, na sua opinião, dessas informações frente a esses problemas. Eu penso que estimulando o cidadão nas localidades, principalmente em que é possível fazer essas mobilizações, então, por exemplo, os bairros, nós temos isso muito enraizado já nos condomínios. Por uma questão física, obviamente, os condomínios têm essa facilidade de envolver os seus moradores, porque existem normas, existem lá as regras a serem cumpridas, Mas nós podemos transformar essas regras a serem cumpridas na área de segurança pública para as áreas que não são fechadas, por exemplo, os bairros residenciais. Estimular essas pessoas a participarem desses grupos como Vizinhança Solidária, nas reuniões de conselho de segurança, nas discussões nas câmaras municipais, nas comissões municipais de segurança pública diretamente ligadas ao executivo. Pergunta é: por que isso nunca acontece por parte da gestão pública? Por que ela fica de forma tão inerte e deixa a população reagir em relação a isso? Ora, se o servidor público está ali porque ele foi eleito, ele tem o cargo, ele está ali para servir a população e representar as expectativas do seu eleitor, por que então que as coisas não acontecem e a população é que tem que se movimentar para poder ir em direção ao gestor para fazer o que a população espera? O que acontece dentro do sistema político, da gestão pública, que as coisas não acontecem como deveriam? Essa é a pergunta. No meu entendimento, são dois fatores. Primeiro, o desconhecimento da maioria dos gestores municipais dos assuntos de segurança pública. Aí é um problema técnico. Que é uma questão extremamente importante. Não conhecem essas nuances, digamos assim, de segurança pública. E o segundo é que não trazem, porque o prefeito ele não é obrigado a conhecer sobre todos os assuntos. Sim, mas ele precisa ter uma assessoria específica técnica, de conhecimento que técnico, diga para poder tomar algum tipo de atitude que vai ao encontro. Porque o órgão estadual ele está preparado para isso e ele estimula isso. Eu fiz isso por muito tempo. O cidadão ele também quer participar, com algumas restrições, como eu disse, talvez alguns medos ainda, alguns receios, mas ele quer participar. Ele quer e deve. Porque, a política dentro do ambiente democrático,
é representar os anseios do cidadão em políticas públicas implementadas. Ele deve participar. Agora, essa articulação dessa informação do cidadão até o ambiente político, muitas vezes ela não acontece. Essa é a pergunta. As pessoas muitas vezes elas se sentem indignadas porque elas não são ouvidas. As propostas que muitas vezes são colocadas ou executadas são feitas por projetos que foram analisados e muitas vezes estão desatualizados na sua implementação, que é a questão técnica, ou seja, antes de se implementar um projeto, todo aquele mapeamento técnico, de acordo com a sua respectiva área específica, tem que ter uma comissão técnica que discute e verifique cada uma dessas variáveis para verificar se aquele projeto técnico contempla a execução dele na sua plenitude e ele está realmente e vai ao encontro à expectativa da população. E isso muitas vezes não acontece. Nós temos até uma situação bem interessante, recente, em Ribeirão Preto. É um bate-papo mesmo aqui, né? Que nós temos um mapeamento de opinião pública sobre propostas que estão sendo colocadas em votação e que são totalmente contrárias à expectativa da população. Ou seja, ali demonstra que de fato aquele gestor público, aquele grupo de gestores, eles não estão ouvindo e estão trabalhando com outros interesses. E aí a população precisa de fato se organizar para poder expressar a sua opinião, o seu ponto de vista em relação àquela situação. Por isso que nós precisamos estar sempre organizados para que a gente tenha força, organização e faça um trabalho técnico específico em cada uma das áreas. Grit, sua participação é extremamente importante, você demonstra muito conhecimento, propriedade em tudo que foi discutido, um amigo pessoal que nós temos conversado sobre os problemas e possíveis soluções dentro da área de segurança pública para a nossa cidade, mapeando de forma técnica todo o cenário da federação, observando os detalhes e as diferenciações por estado e especificamente aqui a nossa cidade. E ainda tem um conhecimento mais amplo, onde a gente consegue identificar o que aconteceu de sucesso em outras cidades para que a gente possa apresentar como propostas com participação pública, como técnico, em desenvolvimento técnico, projetos como esse de melhoria para a nossa cidade. Agradeço muito a sua atenção, a sua disposição e você é sempre bem-vindo nesse ponto de vista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Marco. Grit, agora para a finalização do programa. Nosso quadro Pinga Fogo. 5 perguntas, respostas rápidas. Responsabilidade do gestor municipal em cima dos programas de políticas públicas para a segurança pública. Fundamental. Inversão de valores. Vítima, criminoso. A culpa do crime sempre do criminoso. Sua participação nesse processo. Fundamental, porque eu gosto de participar das decisões sobre segurança pública, seja de qualquer esfera. Nota 0, segurança pública. Legislação penal. Nota 10, segurança pública. Trabalho dos policiais, incansáveis. Muito obrigado. À disposição. Conta com a gente. E você, qual é o seu ponto de vista? Participe!